educação e a gente vai falar hoje sobre descalculia do desenvolvimento, um transtorno no aprendizado da matemática. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a pedagoga e psicopedagoga Renata Cardoso. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Vamos puxar nosso banquinho aqui, né, Douglas? O nome é difícil, porém é uma dificuldade no aprendizado que a criança tem. Sim. Com relação à matemática. Isso. Quer dizer que eu tive isso, eu tenho isso? Não, é assim, esse transtorno ele é raro, né? É um transtorno raro? É raro, mas assim, acomete sim várias crianças, né? Mas assim, para ser diagnosticado precisa de observar várias questões da criança e na vida cotidiana escolar da criança, né? Não é só falar, porque tem a dificuldade na matemática que tem a descalculia, não. A vida da criança, a criança às vezes pode ter uma dificuldade porque ela teve uma vida difícil e teve uma ansiedade da matemática mesmo, no decorrer de ouvir, às vezes até da família, na escola, que a matemática ninguém sabe, que é muito difícil, então leva isso, às vezes a criança chega já e desenvolve esse transtorno da ansiedade por causa da matemática. E a outra questão é os conceitos matemáticos que na pedagogia mesmo não foi adquirido. A criança não recebeu todo o apoio necessário, os conceitos corretos, e aí essa criança tem essa dificuldade de aprendizagem que é diferente da descalculia. A descalculia já é uma disfunção muito mais séria. A criança, ela tem dificuldades em até contar números. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela tem que estar cantando até 10. Né? Então tem que ter esse cuidado. Se a sua criança não conta, tem que estar de olho, né? Tem que estimular. A criança tem que ser muito estimulada antes de chegar ao diagnóstico. Existem alguns brinquedos, alguns produtos, alguns materiais que vão ajudar essa criança a desenvolver a matemática? Sim, existe. Inclusive tem até, assim, no tablet, né, tecnológico, existe o Tangram, que tem também o físico, porque a descalculia, quem tem o transtorno de descalculia, o melhor que faça é trabalhar no concreto com a criança. A criança precisa pegar, porque o abstrato, para quem tem a descalculia, é muito difícil. Ele tem dificuldade de cálculo mental, ele tem dificuldade de trabalhar com troco, dinheirinho, então assim, e vai levando ao longo da vida. Então, por isso que a criança tem que ser olhada lá na pré-escola, a professora já tem que conhecendo o histórico dessa criança, para que ela chegue no fundamental até o 3º ano, é lá que dá diagnóstico, mas diante de toda essa precaução, né? Olhando se a criança não foi uma ansiedade, se não foi um forçamento, forçou a criança e a criança ficou traumatizada, ou uma pedagogia também que não foi bem estruturada nos conceitos matemáticos, né? E sim, existe, até tem um que eu gosto muito. A gente vai mostrar agora. Que eu uso, né, nos meus atendimentos, e também as famílias, se a criança tem bastante acesso com tablet. O legal também sempre trabalhar com calculadora, a criança, a escola fornecer, sabe que a criança tem o laudo, é laudada com a dislexia, dá possibilidades para essa criança, porque ela tem mesmo, é uma disfunção do neurodesenvolvimento, né, é uma dificuldade. Não atinge nada da inteligência da criança, tá? Se atingir é alcalculia, é outro termo, então assim, vai para outra, é mais o biológico mesmo da criança, né? Então, por exemplo, o Tangram é ótimo, porque é espacialidade, porque a criança também... Vou pedir para mostrar, nosso tempo já está apertado, hein? O Tangram, porque a criança tem dificuldade, principalmente... Quer que vira, Douglas? Aí vai, ó, você vai encaixando, ó, a mãozinha tá ensinando. Vai encaixando, né? Isso daí, para quem tem descalculia, é muito difícil, né? Tem que pegar a peça e levar... encaixando, tipo um quebra-cabeça. Porque isso vai trabalhar a espacialidade, porque eles têm muita dificuldade em colocar os números na ordem. Eu acho que eu tenho problema de... Por exemplo, na subtração e na divisão, na multiplicação, a criança que tem a descalculia, ela tem dificuldade de entender o termo correto, de colocar, saber que, como a gente fala numa forma mais simples, não usam, né, que o número maior vai em cima, eles têm essa dificuldade de compreensão. Eles, quando tem o resto,
empréstimo, que tem que colocar o empresta também, eles têm muita dificuldade, né? E também, assim, um teste simples que as famílias podem fazer é pedir para a criança contar de trás para frente, tipo 50, conta de trás para frente, para ver se ela está tendo essa noção numérica. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas deu para passar o recado. Obrigada nada. Pela presença, pelo carinho de sempre. Bora? Se você tem